A maior dificuldade que eu vejo nas pessoas dentro do processo de emagrecimento é lidar com aquilo que elas não controlam. E aquilo que você não controla, você não consegue mudar. E o que você não consegue mudar, a única coisa que você tem a fazer é aceitar e se adaptar. Então, se você hoje está iniciando um processo de emagrecimento ou você já está num processo de emagrecimento, esse vídeo é muito interessante para você. Então, já peço que você se inscreva no canal, ative as notificações para que todas as vezes que eu soltar um vídeo novo, o YouTube envie diretamente para você. E considere também, ao longo do vídeo, deixar o seu comentário sobre o que você está achando desse vídeo, quais são as dificuldades que você encontra dentro do processo de emagrecimento, dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia, que o seu comentário ele pode virar um vídeo aqui do canal. Seria muito bacana, né? E você estaria me ajudando a continuar produzindo mais conteúdo. Mas precisamos entender que o processo de emagrecimento ele está encaixado em 4 pilares: o treino diário, a alimentação planejada, a hidratação calculada e a regulação do sono. Eu costumo dizer que esses 4 pilares, essas 4 tarefas, essas 4 atividades que você tem para fazer no seu dia, são uma das poucas coisas que você consegue controlar dentro do processo de emagrecimento. Você consegue definir o que você vai fazer com o seu corpo. Você consegue definir o que você vai colocar para dentro da sua boca. Se é o alimento adequado, se é a quantidade adequada, se é água, se é álcool, você define isso. E você consegue também definir a hora que você vai dormir. Só que o grande problema é que dentro das coisas que a gente controla, sempre vai haver alguma interferência externa. O mundo lá fora. O mundo lá fora, ele vai sempre trazer alguma coisa que não está no seu controle, que você não está esperando acontecer, e que isso venha a te desestabilizar um pouco. E é exatamente isso que eu quero que você entenda. Essa instabilidade, ela vai acontecer. Você não tem controle de nada, mas você precisa ter na sua mente que, a qualquer momento, pode acontecer alguma coisa. E quando essa coisa acontecer, você precisa, primeiro, estar com a sua rotina estruturada. Por isso que dentro de todos os meus vídeos eu falo o seguinte: façam um planejamento. Saibam aquilo que você vai fazer durante o seu dia. Porque todas as vezes que você tem o controle, a visão daquilo que você controla, quando algo que você não controla acontece, você tem um pouco mais de segurança, um pouco mais de manejo, um pouco mais de expertise para você lidar com aquele acontecimento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer ao sair desse vídeo é ter algo estruturado. Você precisa ter a sua estratégia estruturada. E se você não sabe como é que tenha, como é que monta, como é que estrutura toda uma estratégia para você emagrecer, é só você colocar aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Mas fica aqui no vídeo e se concentra em entender o que eu estou falando. Então pode até pegar um papel e anotar. E a segunda coisa que você tem que entender é o seguinte: se você não controla, quando acontecer, você vai primeiro respirar. Não toma atitude nenhuma. Já tem estudos e pesquisas que mostram os primeiros 30 segundos de um acontecimento, você vai tomar uma decisão que depois você vai se arrepender. E se você vai se arrepender dessa decisão, você tendo clareza disso, busque ter mais autocontrole dentro dos fatos e acontecimentos. Para um pouco. Esse é o momento de você não ser tão acelerado, de você não ser tão impulsivo. Para quê? Para que você não tome uma atitude de desmarcar o seu treino ou sair comendo aquilo que vem na sua frente e com isso você comprometer aquele dia. Então, o processo de emagrecimento, ele exige que você saiba conduzir o seu dia. Então, a cada bloco do seu dia, que nós temos 3, manhã, tarde e noite, você precisa estar conectado com o que você precisa fazer e você precisa estar atento ao que está acontecendo lá fora.
Mas, Jonathan, eu preciso o tempo inteiro estar conectado mesmo com o meu processo de emagrecimento. Eu vou precisar ficar martelando isso na minha cabeça? Sim, é preciso você fazer isso. É essencial que você faça isso. Não dá para você querer emagrecer e não querer pensar no processo de emagrecimento. Não querer pensar nos passos que você vai dar, na estrutura que você tem que ter para você poder conseguir atingir o resultado. É como tudo que você faz na vida. Se você quer comprar um carro, o que você faz? Você planeja comprar um carro. Você vai lá ver o preço do carro, você vê as melhores condições de pagamento, você vê se cabe no seu orçamento e você fica o tempo inteiro com o carro na sua mente, correto? E ali você vai alimentando vários sonhos, vários desejos. Dentro do processo de emagrecimento, você precisa fazer a mesma coisa. Porque se você não vivenciar no seu dia a dia o emagrecimento, você não vai atingir o emagrecimento. Porque na sua tomada de decisão entre você ir para um happy hour e fazer um treino, se você não pensa no processo de emagrecimento, você vai decidir pelo happy hour. E se você não pensa no processo de emagrecimento, você rapidamente vai aceitar um convite de sair para comer, de sair para beber, quando na verdade você deveria se manter dentro da sua dieta. Então faz muito sentido você estar o tempo inteiro pensando no processo de emagrecimento. Fiquem tranquilos, isso não vai interferir em nada no seu dia a dia. Você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de estudar, você não vai deixar de fazer nada que você tenha que fazer porque você está dedicando atenção ao processo de emagrecimento. Porque o processo de emagrecimento, ele está totalmente relacionado, ele está junto com o seu dia. Então, se você não tiver boas atitudes, você não vai conseguir atingir o emagrecimento. Porque você não vai ter impulso, você não vai ter gás, você não vai ter motivação, você não vai ter nada que faça com que você, de fato, fique dentro do processo. E é por isso que todas as pessoas dizem que entram, não conseguem e desistem. Por quê? Porque elas apenas dizem que querem emagrecer. Mas elas não vivenciam na pele o emagrecimento. Então, qual é a mensagem do vídeo de hoje? Sintam na pele o emagrecimento. Vivenciem o processo de emagrecimento. Entenda o porquê de cada coisa que você está fazendo. Alimentação, treino, hidratação, sono. Procure informações. Tanto aqui no meu canal, nas minhas redes sociais, Instagram, tudo. E em outros também que publicam esse tipo de conteúdo. Por quê? Quanto mais você se alimenta de boas informações sobre o processo de emagrecimento, mais você vai estar conectado nele. E quanto mais conectado você estiver, melhores e maiores serão os seus resultados. Então, não se desconecte do processo de emagrecimento, vivencie cada fase do processo de emagrecimento, entregue o seu melhor e aguarda que o resultado vai vir. Então, se você ficou até o final desse vídeo, entendeu o que eu estou dizendo? Deixa aqui nos comentários. Jonathan, eu entendi. Agora eu vou partir para a prática. Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, assiste de novo, pode colocar no 2.0 para você ouvir de novo e você entender melhor o conceito desse vídeo. E você, antes de ir embora, se inscreve no canal, ativa as notificações para que todas as vezes que eu soltar um vídeo novo, o YouTube enviar para você. Estamos combinados? Então eu vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo.